muito boa tarde, boa noite, bom dia a cada espectador e seguidor que está nos acompanhando desde esse primeiro episódio de um grande podcast que a gente está dando início. Bem, mas eu ainda não vou contar para vocês. Quem vai contar é o Dr. Denison Gigante. Quem conhece e mora aqui na região da Imperatriz, região Tocantina, no Maranhão e até para além das nossas fronteiras, sabe o médico referência que esse cara é, o ser humano incrível que ele é e, além de tudo, um pastor por dom do Senhor. Não é nem sobre cargo e status, e sim sobre o perfil e a atuação que esse cara é no seu dia a dia. E é por isso que eu vou passar a palavra para ele já perguntando, Dr. Denison, o que é o podcast Vida Abundante e o que esperar desse podcast a partir desse primeiro episódio? Bem, primeiro fico muito lisonjeado com toda essa honra. A Bíblia fala que muito mais vale o bom nome do que o ouro e a prata, né? Então, quando a gente consegue um tipo de admiração desse, de um carinho espontâneo, de um amigo, é muito gratificante saber que o esforço que a gente faz está sendo realmente notado e os frutos realmente chegam. Sempre falo isso, né? Então, boa tarde a todos. Agradeço também aqui a presença dos nossos convidados, que nós vamos apresentar logo na sequência. Primeiro vamos fazer nossa pauta aqui, até para eles se ambientarem. E é uma honra estar aqui no nosso dia zero, né? no marco zero, iniciando aqui nossa jornada. E eu creio sim, Sara, nós vamos começar aqui uma jornada para edificar a vida de muitas pessoas, para edificar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, e que, em nome de Jesus, realmente cada um dos nossos entrevistados, nossos momentos aqui, sejam tudo conduzido por Deus para a gente conseguir levar esse impacto, levar a luz, levar um conhecimento realmente coerente para fazer essa edificação. E é nessa pegada que a gente vai iniciar a nossa dinâmica. E esse podcast ele tem como pilar um tema muito oportuno chamado Vida Abundante, né? Num tempo que cada vez mais nós estamos privando por qualidade de vida. Esse é um tema que a gente realmente tem essa necessidade de buscar conhecimento na área para melhorar nossa qualidade de vida. E essa é a nossa intenção aqui. Em cima disso, nós temos 4 pontos básicos. Eu sempre costumo dizer aos meus pacientes que é como se a gente estivesse indo numa rodovia, num automóvel, que tem 4 pneus, e a gente se depara com um buraco, termina por furar 2 pneus. Naquele momento ali, a gente vai usar o pneu de socorro, nós vamos trocar um pneu, ainda ficou um desassistido. Então, um automóvel, mesmo que você corrija se ficar simplesmente um pneu furado, termina que o carro não vai conseguir seguir viagem. Então, são 4 pilares que a gente trabalha. Eu chamo de 4 As. Que o primeiro é água, que é uma boa hidratação, a alimentação saudável, a atividade física e a adoração. E hoje a nossa temática é em cima disso, e agora eu já vou apresentar aqui a inicial dos nossos convidados, que é o Dr. Rian. É um dentista geral, faz trabalho na área de implantes, de prótese, atua na área também de generalista, tem especialização na área, está fazendo especialização na área de cirurgia bucomaxilofacial e também vai estar se apresentando oficialmente daqui a pouco. E também vamos estar com a doutora Isabela, que é cirurgiã geral, graduada em dermatologia estética íntima e também vai poder somar em cima dessa temática. E aí, boa tarde nesse momento. Os ouvintes vão estar ouvindo em diferentes momentos, mas hoje estamos gravando aqui à tarde. E eu gostaria que a doutora Isabela primeiro se apresentasse, começando pelas mulheres, responsabilidade, se apresentasse e ficasse à vontade para depois a gente começar nosso bate-papo. Bom, boa tarde. Acho que o Denison foi bem claro, mas vou me apresentar do meu jeitinho. Sou médica, sou cirurgiã geral, sou pós-graduada na dermatoestética, também me subespecializei na saúde íntima da mulher e atuo basicamente nas pequenas cirurgias e devolvendo autoestima para a mulher. Perfeito. Fiquei muito honrada, muito agradecida, né? Prazer é nosso. Realmente foi uma honra estar aqui, principalmente para começar esse trabalho, né? É o que você falou, a honra, a gratidão, ela é uma coisa muito superior a todo o resto. Então é uma coisa que eu tenho muita gratidão e se Deus quiser eu vou contribuir bastante. Amém. Tento levar esses 4 As, esses pilares para minha vida
além da parte profissional, também sou esposa, sou mãe. Perfeito. E é tudo um conglomerado, né? É um jogo de cintura muito grande, né? Para poder estar assim. Para ter cada conta de tudo. É verdade. Posso fazer uma pergunta? Claro. Como é poder ser chamada de bela todos os dias da sua vida? Olha só. É maravilhoso. Eu acho que precisa ter uma vida já abundante, Eu não falo é? que a minha mãe contribuiu com 50% pra mim, né? Se você já não nasceu bonito, sua mãe te chamou de Isabela, 50% do Bela já tá ali. Os outros 50 também surgiu, né? Qualquer coisa no consultório a gente acrescenta um pouquinho a mais também. E ainda vai contribuir. No decorrer dos anos vai resolvendo esse problema. É verdade. Tá Funcionou. Obrigada. Funcionou. E aí, vamos lá. Boa tarde, Dr. Rian. Boa tarde. Eu gostaria que você se apresentasse pra gente, como você gostaria de ser chamado, sua profissão, você atua aqui em Imperatriz, enfim. Vai quebrando o gelo. Ótimo. Então, boa tarde a todos, né? Fico muito lisonjeado, né, por este convite do meu amigo Denison, né, que conheci fazendo atividade física, né? Perfeito. Né, onde nós treinamos Muay Thai Juntos. e sempre que ele pode, ele está lá. E assim, eu sou cirurgião dentista, já atuo há 12 anos em Imperatriz. Trabalho na área geral, né, que é a minha paixão. Perfeito. Eu não abro mão. Então, assim, onde eu trabalho, eu sou conhecido como dentista da família, né? Que eu atendo criança, atendo o velhinho, né? O adolescente. Então, assim, atendo a família em geral. Essa dinâmica né? é muito boa, é muito bom. E assim, como é que eu posso expressar? É muito gratificante a gente poder contribuir, né, para a melhora daquela região, né? Não só a gente não tem que ver que a gente não está ali só para explorar, né, o potencial do local, mas também para somar, né? Perfeito. Então, assim, eu tento levar isso para os meus pacientes, né? Atualmente eu faço uma especialização na área de traumatologia e cirurgia bucomaxilofacial, onde outra paixão que eu sempre tive, desde de faculdade, e estou podendo realizar esse sonho agora, né? Sou pai também, sou esposo, né? Amo minha família, amo ser pai, não troco por nada, tenho meus compromissos, mas também tenho meus, como é que se diz? A gente tem que pensar em si também, às vezes. É onde a gente busca esse caminho da atividade física. Uhum. Que, queira ou não, você tem que abdicar de algumas coisas, escolher, né, e renunciar outras coisas para conseguir fazer aquilo que você gosta, que você se sente bem. Porque se você está bem, você consegue tratar as pessoas bem. Perfeito. Né? Perfeito. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui à disposição. Bem, já que a gente já começou, apresentou, e a gente já vai então pegar nesse primeiro ponto, né? Porque a ordem dos fatores, nesse caso aqui, não vai alterar né, o resultado final. Então, já que você já iniciou em atividade física, é interessante isso daí que abordou, né? Que muitas vezes ele tem que estar renunciando. Tem que renunciar um tempo com a família e tudo. E aí eu pergunto justamente isso daí. Ambos têm a responsabilidade familiar, tem a responsabilidade como pai e mãe. É fácil conciliar isso daí com a vida profissional? Vocês são profissionais liberais, é fácil fazer atividade física? Se é fácil ou não, como é que é o macete que vocês dão? O que seria uma fórmula que vocês usam para conseguir colocar isso na vida de vocês? O que vocês poderiam acrescentar para a gente em cima de atividade física? E podem ficar à vontade que a gente vai estar aqui para destrinchar os assuntos. Bom, fácil não é, né? Uhum. Mas é necessário. Quando a gente tem ciência e clareza do que a gente precisa fazer e não do que a gente quer fazer, passa a ser um pouco menos penoso, né? Eu acho que não é fácil, a gente realmente tem que casar uma rotina e para isso eu acho que vem bem o planejamento. Perfeito. Então, se você se planejar e se dispor a fazer o que precisa ser feito, porque tem gente que adora ir na academia, né? Uhum. Eu não sou essa pessoa. Minha esposa Ela adora ir na academia. Eu não, eu vou porque eu preciso, né? Eu não vou ali com prazer, mas eu vou. Faça chuva, faça sol, eu estou lá. Porque preciso. Porque preciso de ter uma capacidade cardiopulmonar melhor, porque preciso de ter uma musculatura um pouco melhor, porque preciso prevenir o meu envelhecimento. Né? Então, acho que tudo é planejamento. A gente recebia no consultório, antes de
especializar, né, na PSF. Muitos pacientes que falavam, doutora, mas eu não tenho tempo, como é que eu faço, né? Às vezes eu já pego um ônibus, chego atrasada, que não sei. Então, calma, vamos fazer um planejamento. Para um ponto antes, ou então suba uma escada. Dica interessante. Não é? Interessante. Quantas pessoas moram em prédio hoje, né? Então, sobe por escada. Não subir pela escada, né? Exatamente. Já sobe tá ou desce a escada. Já tá com o dia corrido mesmo, sobe pela Se escada. morar no 20º andar que nem eu, tá garantido Pronto, o já carro do garantiu, dia. talvez até um infarto também. Deus tá garantido, Senhor. Aí você vai do térreo, 20 andares? sai do térreo, para no 10 e sobe do 10 ao Tá 20. pensando? Pensa que é fácil? Quando falta energia, chega a dar um taquicardia antes de tu começar a subir. Só de ver o prédio já vai acelerar. Mas eu acho que é a questão de planejamento e entender que quem não gosta, porque tem gente que gosta, e tudo que a gente faz de pouquinho começa a ver o resultado, acho que você começa a pegar gosto. Eu acho que chegou né? em outro ponto. Eu acho que realmente assim, primeiro você estabelece o quão importante aquela meta é. Isso. Então, nem sempre o esforço que você precisa fazer no início, porque semeadura é um negócio que é moroso, né? Vai demorar um tempo para chegar lá. Então, você não vai plantar um pezinho de manga e no outro dia você está colhendo milhares de frutos e uma sombra e tal. Mas se você regar, cuidar, deixar ele no seu tempo, vai chegar um momento que aquele pé vai lhe dar fruto o resto da sua vida. Você morre e o pé de manga fica lá, né? E a sombra fica lá e os frutos ficam lá. Então, quando você estabelece uma meta, eu gosto muito disso daí. Rapaz, quão bom é o resultado? Porque às vezes pagar o preço não é, mas quão doce vai ser esse fruto depois, né? Quão maravilhoso vai ser colher aquilo ali. Seria muito bom eu simplesmente dormir, acordar e para malhar, trincado, fit, com cardio maravilhoso, mas felizmente ou infelizmente não é assim. Né? E eu penso que essa é a oportunidade de até pra gente, nesse grupo, que não gosta de praticar exercício físico, mas que entende a necessidade e por isso faz, mas é a oportunidade para nós reprogramarmos o nosso mindset. A gente estabelece um plano e uma meta que vai trazer um determinado resultado que é satisfatório. E aí, quando tu alcança aquele resultado, aí começa a tua mente né? faz assim, que massa, eu consegui. E isso é uma reprogramação mental importante que reflete no nosso dia a dia para daqui a um pouco começar a fazer mais sentido. E daqui a um pouco, mesmo nós estamos achando legal, porque afinal de contas eu vou ter uma recompensa satisfatória que vai me deixar feliz. Vem o tanto que o exercício físico também interfere na saúde mental. Exato. Né? O quanto isso é benéfico também, hormonal, emocional também, né? Sim. Quando você vai pro lado certo, eu sempre penso assim, é como se fosse uma avalanche. As nossas atitudes, elas vão tomando uma proporção. Você dá o primeiro pontapé ali, ladeira abaixo, mas depois que deu aquele primeiro, a bola vai crescendo, seja para um lado, seja para o outro. Seja para o bem ou seja para o mal. Né? Se você só vai cultivando amizades que te levam para o rodízio de pizza, que te levam para o sanduíche, para o sedentarismo, para a cervejinha, para o cigarro, para isso, os frutos serão tenebrosos. Pode até parecer ali que naquele prazer imediato teve um resultado, mas basta você olhar para a vida do outro, né? Veja quem praticou aquele hábito durante 10 anos, se ele tiver chegado nesses 10 anos, porque tem alguns hábitos que são tão nocivos que nem chegam nos 10 anos, aí você olha, rapaz, quem faz isso durante 10 anos, dá certo? Não, dá muito mal. Sim. Então você já pula fora. Isso é ser sábio, né? Você é sábio. E você, Rian, é muito difícil fazer atividade física? Você acha penoso? Já se acostumou? Era difícil no começo? Como é que tá assim teu mindset já? Doutor, no meu caso, assim, nunca tive dificuldade para fazer atividade física, porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre joguei em jogos escolares na escola, né? Perfeito. Eu sou daquele tempo que a gente defendia a escola como se com unhas e dentes. Então, assim, minha mãe sempre levou a gente para esse lado do esporte. E quando não era um, era outro, entendeu? Hoje eu vejo que isso, para mim, não é mais uma dificuldade. Não é mais um sacrifício. Não é, nunca foi. Não é mais. Nunca foi sacrifício, na verdade. Hábito, né? Isso. Então, assim, eu sem atividade física, eu sou insuportável. Nem eu me suporto. Voltou pros hormônios. Saúde mental, os hormônios. Saúde mental. Nem eu mesmo me suporto. Eu fico com dó da minha esposa. Eu falo, não, deixa eu. E pra mim, às vezes ela fala, mas quando tu tá fazendo atividade física, a gente também não te suporta, não. Tu também... Não, que eu pego pesado. Não, tá brincando. É porque a gente tem conhecido lá por pegar no pé dos outros.
Aí começa, não, vamos lá, não, para de chutar não, é até o coração doer. Até começa. desmaiar. Isso aqui já fez muita gente desmaiar. Então, só para entender, vocês compartilham de uma mesma atividade Com a mesma física. mentalidade A gente maquiavélica. gosta de artes marciais, né? Eu gosto desde criança, sou fã e pratico, né? Eu sou karatê, é faixa preta. sou faixa preta de karatê, terceiro dan. Tem até um projeto social nessa área, lá em Cidelândia. Depois a gente vai trabalhar nos próximos podcasts. E encontrei no mestre Marcos, que é do Arena, e como eu morava lá perto, e aí eu passando lá, falei, eu gostei da pegada dele aqui, vi uns treinos e tal. E não tem essas oportunidades de academia de karatê aqui. Falei, vou lá fazer um funcional. Aí gostei. Um ambiente muito bom. Ele, inclusive, também é faixa preta de karatê, de jiu-jitsu e muay thai. Cara, mesmo nas artes marciais, muito talentoso. Isso. E aí encontrei o Rian e outros, que a gente também desenvolveu uma amizade, mas a pegada com ele sempre peso pesado, né? Sempre sobrava nós dois, todo mundo excluindo. Vamos pra lá, vocês... Deixa só os dois Vocês treinar. têm a mentalidade... Com eles. Então, assim, para mim é muito gratificante após um treino pesado, Puxado. entendeu? Com uma carga bem pesada, eu tento sempre me esforçar muito, porque eu vejo que a gente sempre consegue subir um degrau, né? É onde eu pego no pé dos colegas, eu falo, vai, esforça, gente, vocês aqui estão pagando, não estão pagando vocês para fazer isso, vocês vão ver que hoje vai ser difícil, amanhã já vai ser mais tranquilo, depois vai ser normal, né? Mas tem pessoas que veem isso como até mesmo, acha assim, pô, Rian, tu é masoquista, tu gosta dessas coisas aí e tal. Eu sou assim, eu tô aqui, de repente eu pego, calço meu tênis, eu saio e vou lá em João Lisboa e volto correndo. Isso. Olha, passa por aqui. Entendeu? Já fiz isso várias vezes, pego minha bicicleta, vou lá em Açailândia e volto, pedalando sozinho. Por quê? O esporte, para mim, ainda mais esporte de longa duração e baixa intensidade, faz com que eu reflita na vida, eu consigo pensar, consigo buscar coisas que eu não... Mas uma vantagem boa do esporte. Isso. Muito bom esse ponto aí que você está trabalhando. Coisas que eu não busco assim na minha rotina do dia a dia, entendeu? Então eu preciso do esporte, né? Para mim é um pilar, assim, muito importante. Perfeito. Não, isso aí é mais outro ponto, isso é bacana. Tem muitas vezes que quando está fazendo uma atividade dessas assim, uma caminhada, um Cooper, um pedal... dá essa oportunidade de reflexão, de pensar. No nosso lá não dá tempo de pensar muito, não. Se pensar muito, fica sem o dente. Finaliza. Vai ser finalizado. Mas já no esporte, assim, ou um esporte que você tem um contato com a natureza, você já ambientaliza duas coisas. Nossa, é muito você bom. soma duas coisas. Você tem a capacidade... fazer uma caminhada longa de uma trilha, entendeu? Onde você tá ali sobe uma montanha, sobe um morro, vai numa paisagem, vai numa cachoeira escondida. Com a Isso natureza, é importante muito para bom. pessoas como nós, que não somos... Que não gostam. Você incluir algo que é prazeroso. Que né? tem um atrativo. Quando a gente fala, vamos fazer uma atividade física, todo mundo pensa, academia, né? Ou então crossfit, o pessoal do crossfit. Então, às vezes, você consegue Eu acho que colocar uma coisinha todo esporte é importante. Todo. Tudo vai somar para que você se destaque em qualquer outra área. Certo. Entendeu? Se você vai para o crossfit, você vai ter um cardio, você vai ter uma resistência muscular para pedalar, né? Para fazer uma musculação, para uma corrida. Então é importante isso. Todas, né? Você fala da arte marcial. Quem não gosta é uma excelente opção. Isso. Você passar 3 minutos lutando, se defendendo, gente, parece uma eternidade. Não, é uma eternidade. Assim, a gente olha, às vezes, um lutador que luta um MMA. Você olha lá, o cara lutou um round de 5 minutos, aí, tipo, com 4 minutos ele tá lá bem cansado, fala, rapaz, esse cara, por que ele não... Ei, você não aguenta dois, você não aguenta bater dois no saco. Eu desafio uma pessoa que não treina arte marcial, um cara que seja até atleta, a chegar e dar tudo de pancada no saco e aguentar bater com intensidade 2 minutos. Não dá. Entendeu? Então ele é fera em outros esportes e ele não vai conseguir, é um preparo. Então o outro lá tá lutando 5 rounds de 5 minutos. Então é diferente. Aí essa situação aí é uma coisa que eu vejo que desmotiva muito. As pessoas querem chegar numa atividade física, que eu acho que é uma das coisas que mais eu vejo meus pacientes reclamarem. Porque ele acha que chega na atividade física e ele é um atleta de ponta. Ele quer chegar e, poxa, eu treino artes marciais desde 3 anos de idade.
que meu pai me levava pro karatê, tá certo? Com 3 anos você não levava... Mas já tava lá no ambiente. Isso. Já tava lá no ambiente, já fazia uma base, já fazia uma coisa lá. Começou a levar a sério com quanto? Com 8, com 9? Beleza, mas eu já tava lá envolvido desde os 3. Fazendo natação, fazendo atividades físicas. E dentro da arte marcial eu tô lá. E a gente chega, por exemplo, lá no Muay Thai, o cara chega no primeiro treino, fala, cara, por que eu não chuto assim? Poxa, tô lá 20, 30 anos penando para ter uma técnica, o cara quer chegar com 2 treinos, quer ter técnica. Não, é isso aí. Vai, então assim, sair do sedentarismo é importante. É um passo de cada vez. Tem um médico que eu admiro muito, que é o Dr. Lai Ribeiro, e ele trabalhou uma filosofia que eu pego, que é uma filosofia japonesa. O karatê já é do Japão. E ele fala Kaizen. Kaizen é uma filosofia de um dia após do outro, cada um melhor. Né? Você fazer o máximo, fazer o teu dia melhor um dia após o outro. Então, eu tenho que fazer o meu hoje melhor do que ontem. E o meu amanhã vai ter que ser melhor do que hoje. Então, assim, eu tô sedentário. Eu não tenho que virar um atleta que vai correr daqui para João Lisboa, que vai pedalar daqui para Sailândia. Não. Eu vou pelo menos dar a volta no quarteirão. Eu vou comprar o pão a pé, porque ninguém quer mais nem na padaria a pé. O cara não quer fazer mais nada. Olha, entendeu? Só interrompendo, meu amigo. Não, aqui nós estamos conversando. Hoje, a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela coloca o sedentarismo como a 4ª causa de mais assim, que leva a risco de morte, entendeu? É o sedentarismo. E com esse mundo moderno de hoje, você vê que quase todas as áreas, todas as profissões, você tem aquele... busca-se mais o conforto, né? Sim. Você não tem mais aquela questão de levantar e fazer. Não, você já faz tudo aqui, ó. E resolve, compra e manda e não conversa mais as pessoas, né? Praticamente. Então isso leva o quê? Uma vida sedentária. Cada vez mais fechada, sedentária, sem nada. E quando a gente começa a pensar em vida sedentária, eu acho que a gente já consegue entender a interdependência entre atividade física, uma boa alimentação e se hidratar com água corretamente. Perfeito. Não existe um sem o outro. Sem o outro. Não. Né? Não tem a possibilidade de eu ser uma atleta e me alimentar incorretamente e ter os benefícios ainda disso. Justamente. Uma coisa está diretamente correlacionada à outra. E outro ponto que eu até queria puxar da tua fala, doutor Denison, é com relação a esse sentimento de que começou hoje e já quer o resultado. Na realidade, esse é um sentimento comum do ser humano. Em qualquer âmbito e qualquer área que ele esteja. Né? É natural, né? O ser humano ser imediatista. Sim. Ele não querer passar pelo processo, até porque qualquer processo, seja profissional ou seja pessoal, ele é doloroso. Errado. Desde quando a gente nasce e começa ali, passa pela fase da infância, indo para a adolescência. Já nasce chorando. Eu lembro, não sei vocês, mas eu tinha dores terríveis nas pernas. E aí a minha mãe me levava no médico e queria saber o que estava acontecendo e o médico só retornava. É porque ela está crescendo. E aí pega essa fase, os exames estão tudo ok, é porque ela está crescendo. Então ali. Deus já nos mostra no nosso corpo que Ele nos concede nessa terra para a gente viver nesse curto espaço de tempo, se comparado com a eternidade, para vir e cumprir a nossa missão, que isso é parte do processo. Para crescer, você tem que passar por um processo que vai doer. Ao mesmo tempo que vai doer, vai ter muitas oportunidades extraordinárias para tu te desenvolver, adquirir conhecimento, enfim, o que for necessário. Mas eu acho que começa na base da gente tornar natural o processo de crescimento. Dizer, cara, vai doer, mas vai valer a pena. Exato. Sabe? Vai ser desafiador, mas a recompensa é valiosa. Gratificante. Essa forma de olhar sempre no resultado muda a vida. Se você começar a olhar mais as coisas, já visando o resultado, o que aquilo ali traz. Sem o imediatismo, reconhecendo o processo. Visando o que traz. Então, assim, poxa, eu acho que é muito bom ser sonhador. Você sonhar com a condição financeira boa, sonhar com a saúde boa, sonhar com um casamento abençoado, sonhar. Beleza, agora uma vez que você sonhou aquilo ali, agora você começa a ver, que aí esse é o nosso foco aqui, que a gente vai trazer convidados nisso. Agora a gente começa a ver, poxa, eu quero um casamento abençoado. Eu quero ver quem está do meu lado que tem um casamento abençoado. Isso. E agora, o que esse homem, essa mulher faz para ter esse casamento abençoado? Então, agora é o tchan. Então, assim, às vezes a gente admira, hoje no tempo da internet, por exemplo, a gente tem a facilidade de conseguir encontrar
que é até ruim, mas a palavra é essa mesmo, ídolos, né? A gente tem vários ídolos, pessoas ali que tal, a pessoa começa a idolatrar aquilo ali. Mas, às vezes, você está idolatrando só a beleza da pessoa. Você está idolatrando só a voz da pessoa. Né? Mas, cadê o fruto dessa pessoa? Será se ele realmente tem uma vida feliz? Será se ele tem uma família? Será se ele construiu realmente uma saúde mental? Será se ele construiu bases para ter aquela posição que ele está? Ou se ele está ali na berlinda, a qualquer momento, qualquer tempestade que vinha, ele desmorona. Quantos artistas têm fama, têm dinheiro, têm isso e tal, e vai lá e comete suicídio, ele está na berlinda. Ele não tem uma vida bem sucedida, ele não tem uma vida abundante. Ele tem fama, ele tem dinheiro. Né? Ele não tem um alicerce. Não tem um alicerce. E o alicerce continua sendo igual. A Bíblia é maravilhosa nisso. A felicidade não está em ter. Né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter base, tem que ter tudo que você está em si. Construir nessa vida, que lhe dá base, que lhe dá princípios ali fundamentais, vale a pena você investir um tempo nisso. Eu vou pegar essa brecha até para poder compartilhar com vocês, convidados, e também com quem vai estar nos assistindo, por que eu estou aqui. Na realidade, esse é um projeto que nasceu no coração do Denison, né? E que, para a honra e glória do nome do Senhor, eu tive a oportunidade de ser convidada para participar, né? Por isso que a gente está recebendo convidados a partir desse primeiro episódio. Vocês são primícias, né? São primícias. São os primeiros. Né? Mas a minha posição é única e exclusivamente de tentar contribuir nesse processo que Deus colocou no teu coração. Né? Amém. E o que eu percebo e o que fez muito sentido quando aquele dia tu veio fazer esse convite foi que nessa terra a gente veio com um propósito e foi nos dado um instrumento para realizar esse propósito. Perfeito. Esse instrumento é o nosso corpo físico. O que a gente consegue ver é o físico, que depende, sim, de uma alimentação correta, de uma hidratação correta através da água, de atividades físicas. É como se, por corpo físico, esses são os pilares essenciais para ele funcionar. E a gente tem que cuidar. O corpo é templo do Espírito Santo. A gente tem responsabilidade de cuidar. A gente tem responsabilidade de cuidar. Mas o que a gente o que esse corpo está, de fato, carregando neste terreno é o espírito. E por isso que quando o Denison dizia aí o quarto pilar é a adoração, eu disse, cara, quer saber? É isso. Perfeito. Porque aí quando eu falo em adoração, eu falo no alimento para o meu espírito. Aquele que a gente não enxerga, mas é o que a gente verdadeiramente é. O que a gente sente. E aí, a partir disso, só para complementar o raciocínio, se eu tenho o meu instrumento sadio, abundante, o meu espírito também alimentado, eu consigo, de fato, honrar ao propósito e a missão que Deus me deu nessa terra. Porque como o Denison bem disse, a gente precisa honrar e zelar por esse templo que guarda o espírito. Perfeito. Então, por isso é que esse projeto fez muito sentido. A partir daí, eu posso ser uma filha extraordinária, uma mãe extraordinária, uma esposa extraordinária, uma empresária extraordinária, uma médica, uma cirurgia dentista, enfim, se antes eu tiver um corpo sadio para fazer tudo isso acontecer, que é o instrumento principal nessa terra. E isso aí da adoração é muito importante. A gente pega assim, tem uma coisa, uma verdade bíblica que me foi passada um tempo e isso me impactou muito. Espero contribuir com vocês. A gente procura muita coisa a Deus por muita coisa. Para ajudar nisso, para abençoar nisso, para trazer uma bênção familiar, uma bênção financeira, uma cura e tudo. Mas existe uma coisa, biblicamente, que Deus procura. Não sou eu que procuro, Deus procura. E são os verdadeiros adoradores. E quando a gente pega essa pegada que eu falo de adoração com os meus pacientes e tudo, não estou falando de religiosidade, não estou falando de defender uma placa denominacional, mas é a questão de você entender que todos os povos chegaram à conclusão de que existe um Deus. A aborígene adora deuses gregos, romanos, astecas, índios, as culturas africanas, todos chegam à conclusão de que existe um Deus. Então, assim, existe um Deus. Aí agora cabe a você, na sua busca, ver o que faz sentido. Ver o Deus que tu serve, se o que ele te orienta dizendo que é o correto, se aquilo ali realmente traz frutos que fazem sentido. Se aquilo que está sendo ensinado para você, se uma vez colocado em prática, faz sentido. Mahatma Gandhi,
Uma vez ele falou que de todas as culturas religiosas do mundo, ele admirava muito Jesus Cristo, o cristianismo. Aí ele falou assim, se os cristãos fizessem o que eles pregam, eu seria cristão. Então olha o tapa na cara para quem é cristão, por exemplo. Porque um líder religioso de outra religião diz que se os que seguem a Cristo fizessem o que eles pregam, ele mesmo seria. E eu acho que o maior de tudo, eu estava conversando com o Dr. Rian, o maior de tudo é o nosso testemunho. Sim. Não que nós sejamos perfeitos, mas a gente tem que mostrar uma vida diferente, mostrar frutos diferentes, mostrar frutos de arrependimento, mostrar que a gente quer uma caminhada diferente, que a gente quer uma correção, que a gente quer um aperfeiçoamento, que eu quero melhorar a cada dia, que eu quero me apresentar diante de Deus um pouco mais polido, que eu não vou ser advertido sempre no meu... Hoje eu sou pai. Cara, como é ruim você ter uma criação de um filho e você ter que sempre puxar a orelha na mesma coisa. Minhas filhas, eu tô com uma de 3, uma de 7, elas vão crescer, vão estar cometendo erros. Mas eu falo para ela, não, papai não quer falar isso aqui de novo com você, não. Da próxima vez que o papai falar isso aqui agora vai ter que ser palmada. Tem jeito, não. E aí já vai causar outra polêmica, né? Pai que promete uma palmada. Não, na realidade isso também é bíblico. Ou tu aprende pelo amor, ou tu aprende pela dor. Tem a vara da correção, gente. Ó, fez muita diferença para mim, fez muita diferença pro meu irmão. Não espancamento. Né? Até a gente está aqui numa mídia pública, então tem todos os extremos. Não é a questão de espancamento, é correção. Os pais hoje... Os pais estão preferindo ser amados e estão esquecendo de serem pais e mães. Justamente. Eu sou da política que o que deu certo foi a geração anterior a nós. Primeiro, você tem que ter responsabilidade de educar, de ensinar caráter, de ensinar limites, de ser verdadeiramente um pai e uma mãe. Depois, se possível for, você vai ser um amigo ou vai ser amado. Mas entre minha filha e minhas filhas me amarem e elas serem mulheres virtuosas, eu quero a patente de que criei filhas virtuosas. Se, por consequência, depois de todas as disciplinas, elas ainda me amarem, aí eu estou 100% pleno. Mas se elas simplesmente forem mulheres virtuosas e não me amarem porque papai foi muito severo, mas viraram mulheres virtuosas, estou 90% feliz. Dificilmente, né? Uma criança chega a essa conclusão quando recebe a disciplina correta. Vou compartilhar rapidamente o que os meus pais faziam comigo, com a minha irmã e com meu irmão. Somos 3. Então, a gente foi criado nesse ambiente de que ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. O amor é quando eu te dou a instrução, o direcionamento, e você entende, procura fazer e faz. A dor é quando eu te dei a instrução, o direcionamento, você entende, procura fazer e não faz. Quando chegava a esse ponto, o que eles faziam? Eu nunca levei uma palmada na vida, tá? Olha. Eu falo de dor, mas é que aquilo era doloroso para mim. Às vezes uma palavra dói mais do que... Como que era? Uma palavra Como bem... que era no final das contas, né? Errou, a gente voltava, eles diziam o que a gente tinha errado e nos diziam assim, ó, é o seguinte, agora você vai ficar por 1 hora sentado, olhando para essa porta, porque no meu caso eu tinha muito medo de uma porta, que era aquele vidro antigo, ondulado, e na rua tinha um poste bem na frente com a luz, e aí passavam as pessoas, ficavam aquelas sombras, e eu, criança, imaginava 1 trilhão de monstros ali na frente. Então eu tinha medo, aquilo para mim era muito doloroso aquilo, mas o que eles faziam? Não era sobre me amedrontar, era assim, ó, você vai ficar por 1, 2 horas ali sentada, olhando para aquela direção, mas você vai estar refletindo e com foco na solução do que você fez. Então, o que você fez, por que está errado e como que você vai fazer para nunca mais repetir isso. Quando terminar o tempo do castigo, tu vai me vir e voltar e me explicar. Se não conseguir chegar numa solução, tu volta para lá até encontrar a solução. Era muito doloroso, mas olha que extraordinário que eles fizeram. Uma didática boa. Você citou, e o Dr. Denison também citou desde o começo, a importância da família na construção desse alicerce, Perfeito. Que é Deus. Que Deus é o nosso alicerce, né? Perfeito. Queria até abrir, quem não me conhece, o doutor não me conhece ainda, o meu testemunho, né? Eu sou católica, mas meus pais sempre me criaram dentro da igreja. Então de criança eu era obrigada a ir à missa. Nenhuma criança vai lá na adolescência quer ir à missa. Tudo é eu era obrigada a ir à missa. Pois quando eu mudei,
saí da casa dos meus pais para fazer medicina. Eu ia à missa espontaneamente sozinha, era ativa no grupo de orações, então eu ia de terças-feiras e aos domingos religiosamente. Então eu sempre tive isso. E aí eu engravidei, né? Eu engravidei em época de Covid, aí vem a parte do meu testemunho. Perfeito. Tava Muito quase bom você entrando. compartilhar isso aqui. Tava quase entrando no 7º mês, tava com 29 semanas. Peguei Covid do meu esposo, parei de trabalhar, peguei Covid dele. E quando eu peguei Covid, tava na minha casa, algo no meu coração tocou e eu falei: Deus, se acontecer alguma coisa comigo, eu consagro a minha filha ao Senhor. Amém. A partir de hoje, ela é Vou sua. arrepiar. Eu te entrego ela é sua. Que seja feito o que o Senhor quiser. E eu estava muito bem. Eu estava com Covid e não tinha nada. Eu tinha disgeusia, né? Não tinha perda do paladar, perda do olfato. E não tinha mais nada. Não tinha nenhum sintoma respiratório. Nem tosse eu tinha. Praticamente assintomática. E 2 dias depois disso, eu fui internada. E evolui muito rápido para insuficiência respiratória. Nossa. E culminou que eu fui entubada, tiraram a nenê, eu conheci minha filha com 11 dias de vida. E aí me perguntaram esses dias: você achou que você ia morrer? Eu falei: eu não sei se eu ia morrer, mas eu sei que Deus estava ali comigo em todo o tempo. É um diferencial. Porque eu sabia que o que acontecesse comigo ou com a minha filha estava protegida pelo Nosso Senhor. E isso me arrepia de lembrar isso, porque a minha marmita na UTI, quando eu já estava consciente que eu conseguia comer, vinha escrito: Deus é contigo, Deus está aqui, você não está sozinha. E vinha isso. E eu sabia que ali tinha alguém. Tinha uma coisa de Deus. E é transcendental você pensar. A minha filha, a primeira vez que ela viu uma imagem de Jesus Cristo e ela já falava, e não fui eu que ensinei, ela olhou e falou assim: Jesus. Olha só. Como negligenciar esse Deus que se manifesta e dessa ela forma, né? Minha mãe tem 2 imagens pequenininhas de Jesus. Jesusinho pequenininho, né? Que a gente põe na... Ela vai e beija Jesus. Ela beija a imagem. Então, assim, ela sente Jesus. Ela vive Jesus. Pô. E a importância disso pro caráter dela, pra formação dela, tal como foi na minha. É impagável, é incalculável. É assim, esse Deus, essa vivência de Deus, de fé, é tremendo, né? É sempre aquela situação, né? Quem é ateu, agnóstico, novamente, respeitando, hoje os tempos estão muito difíceis, tudo gera polêmica, tudo gera cancelamento e tudo, mas isso nunca vai me impedir de posicionar meus pontos de vista. A questão é o seguinte, quando você está no pega pra capar, numa situação de realmente desesperadora, situação de impasse, uma mãe sabendo que uma doença é grave, uma situação de prematuridade, 7 meses, nem estava com sintoma grave, mas pelo teu conhecimento médico você sabia: poxa, tem muita gente agravando, vai que agrava comigo. E numa situação dessa, com todo o instinto de mãe latejante, que geralmente você pensa tudo de uma forma mais egoísta: não, eu não quero saber, eu quero cura a qualquer momento. Não, uma oração mesmo, meu Deus. Não que ela quisesse morrer, tem amor pela vida, não foi nada disso, mas, meu Deus, tá consagrada, minha filha tá consagrada. O que importa aqui é que eu tenho um Deus maior do que tudo, eu creio no milagre, minha filha tá consagrada. Independente do que acontecer comigo, minha filha... Esse nível, aí automaticamente as coisas dão certo. Não. Mesmo porque eu creio que o Covid, o agravamento da doença em si é muito psicossomático, né? E só de você ter essa fé, essa força, né, ajudou muito. Com certeza vai ajudar. É sabido, né? Que os pacientes que têm fé se recuperam com mais facilidade que os pacientes que não têm fé. Quando eu estava ainda adolescente, eu também fui criado na igreja. Graças a Deus, tive contato com Deus desde pequeno. Nós vivemos num país cristão, né? Um país que a gente tem acesso a isso desde pequeno, um país livre, né? Para qualquer religião. Mas fui criado no cristianismo e a gente nota desde pequeno assim. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Quando eu era pequeno, quem era cristão, principalmente evangélico e tudo, mas cristão, era tipo assim: não, tu é cristão, mas é porque tu é burro. É burro que é cristão. Porque os caras só querem teu dinheiro, a igreja só quer teu dinheiro, a igreja católica só quer o dinheiro, a igreja evangélica, o pastor só quer teu dinheiro. E aí, tipo assim, ainda era feio. Quando eu era adolescente, eu via que era feio. Tipo assim, meu pai era médico, aí era feio, tipo, um médico? Não, o médico tinha que ser da sociedade, tinha que estar na maçonaria, tinha que estar...
enfim, não tem nada a ver isso aí, tu tá deixando os pastores roubarem teu dinheiro, que mentalidade é essa? O que importa é o marxismo, é o criacionismo, né? E depois, quando eu chego na faculdade de medicina, que foi quando eu tive o meu real encontro com Deus, sempre andei na igreja, mas meu real encontro com Deus foi na faculdade já de medicina, com 19 anos de idade, e eu notei assim, depois que eu tive esse despertar, eu falei, cara, não. Aí quanto mais eu fui estudando medicina, eu falei, cara, como que o corpo funciona nessa perfeição, célula por célula, tecido por tecido, liberação de hormônios, são coisas que até hoje eu, como médico, não consigo nem explicar como é que o corpo funciona. Olha como a medicina está hoje, que cada médico é especialista com subespecialidade. Hoje em dia já tem o médico, aí depois tu faz oftalmo, depois tu tem subespecialização de córnea, e o cara trabalha 10 anos e ele ainda está estudando porque ele ainda não sabe tudo. Não sabe tudo de córnea, que já é um tecido do corpo humano. Quantos tecidos nós temos? Aí nós vemos a grandiosidade. Isso nós estamos no corpo humano. Aí nós vamos para a natureza, nós vamos para todos os animais, como todo o ecossistema funciona. Vamos para o planeta Terra e vamos agora para a galáxia, que a gente não consegue mandar sondas, nem para a gente ter hoje nem noção do tamanho que é o universo. A gente está há tanto tempo, a gente não tem noção do tamanho do universo, e nós não temos noção nem do que tem na profundeza dos mares. Inclusive, os cientistas falam que a gente conhece menos do fundo dos oceanos do que até da observação celeste, né? Então a gente entende já mais dos fenômenos astrofísicos do que da profundidade do nosso oceano, que a gente não consegue. Então é um Deus grandioso demais. É um Deus grandioso demais. Se a Lua fosse um pouquinho mais perto, não dava certo. Se fosse um pouquinho mais longe, se o Sol fosse um pouquinho maior, tudo. Aí não, isso aí foi simplesmente tudo obra do acaso. Cara, para mim, eu acho que o ilógico é a gente ver isso, que todos os povos chegam à denominação que existe um Deus, todas as coisas cooperam de uma forma milagrosa. Einstein, considerado um dos cientistas mais inteligentes da atualidade moderna, né, da ciência moderna, de forma unânime, ele fala, a gente tem duas formas de ver a vida. Ou a gente acha que nada é um milagre e quer viver nesse hedonismo, nessa paranoia de achar que realmente que você que é Deus, né? Você que é Deus, você entende mais do que tudo, sabe mais do que tu, sabe todas as verdades, ou você entende que tudo é um milagre. E eu acho que a escolha realmente mais correta pela própria ciência, pela própria sabedoria, eu vejo que tem muito mais sentido acreditar em um Deus poderoso, e eu gostaria de dizer que seria só pela fé, né? Mas não é, porque hoje já na idade que já tenho, eu já tive experiências que são mesmo assim provas reais de sentir, de ver um testemunho como esse, e sentir, você sente, então quer dizer que isso é mentira? Você sente o coração se conectando, a sua mente sente que teve só da tua experiência ser relatada, você vê dentro de você mecanismos acontecendo. Então assim, Deus é real, cara. Deus é igual ao vento. Você não vê. Agora, quem disse que o vento não existe? Quem disse que o vento não existe? O vento é uma força poderosíssima e você não consegue ver. Só a Dilma que consegue estocar o vento. Mas ninguém consegue prender Deus, né? É verdade. É que eu dei um relato bem sucinto, assim, mas na minha experiência teve muito mais Deus do que só a marmita, por exemplo, né? Então, assim, na hora que chamaram um especialista, isso, eu já tava no alto fluxo, que é aquele aparelho, pra quem não tem manejo, Sim. não é da área médica, que já vai 30, 40 litros, eu já tava no máximo e não tava respirando bem. Nossa, ali, quando foram passar o ultrassom, eu era da equipe do hospital, formei naquele hospital, quem me recebeu foi uma colega. E eu vi que tava gravando, e antes de eu ir pra essa situação, eu falei pro meu esposo, que é ginecologista, que é obstetra, foi quem fez o parto, eu falei, eu estou indo pra UTI, eu só quero que você me prometa uma coisa, ninguém vai tirar neném. Ele, não, ninguém vai tirar neném. Aí vem o cuidado de Deus, quem veio fazer o ultrassom na minha barriga foi meu primo, radiologista, foi ele que veio fazer. Então teve todo um cuidado em cada sequência. A pediatra era minha prima. De conexões. O arranjo de conexões. Meu marido veio me falar que infelizmente a gente ia ter que tirar neném. Naquele momento eu falei, poxa, mas eu vi o ultrassom, eu acompanhei o ultrassom, quem fez o ultrassom foi meu primo, eu vi que a neném tava bem, por que vão tirar a minha filha, né? Uhum. E aí eu falei, poxa, sou eu, né? O único quesito de tirar um neném bem é viabilidade materna. Então, assim, nisso, tudo
Deus me cercou de todas as formas de tranquilizar meu coração. Quem fez o exame foi meu primo. Quem pegaria minha filha era minha prima. Quem faria o parto e fez o parto foi meu esposo. Então, assim, em tudo eu estava cercada do amor materno, do amor divino, né? Sim. Falo do amor materno, que eu sou cristã, Sim, católica, acredito em Maria também. Sim. Mas em tudo eu vi que Deus estava ali. Você me perguntou, a gente é o egoísta. Quando me falaram, vai ter que tirar neném. A primeira coisa que eu falei foi, escolhe a neném. Eu já vivi muito, Olha né? só. Eu quero que ela viva, eu quero que ela tenha essa experiência. Prefiro ela. Eu já... Escolhe ela. Trocaram a plantonista, porque a plantonista era minha amiga. Ela não conseguiu dar sequência Não ia dar. no plantão. Eu não sei como é que o Igor aguentou. Eu não sei como também. É que o Igor aguentou. E o hospital, o coordenador era judeu. Isso eu lembro. Depois eu não lembro de praticamente mais nada, mas eu lembro das pessoas que pegaram na minha mão. Eu conheci praticamente todo mundo por ser da equipe. Fizeram um círculo em volta do meu leito, me seguraram na minha mão, mesmo com o aparelho, e começaram a rezar. E rezaram o Pai Nosso, e depois ele rezou na língua dele e falou assim, a gente se vê em breve. E aí eu lembro poucas coisas, mas assim, o quanto eu fui cercada do amor de Deus e do cuidado de Deus. Em cada traço de tudo que eu lembrava, Deus estava ali. Sabe o que teu relato me traz? Que o simples é o que funciona. E a gente negligencia o básico, o simples. Sim. O nosso corpo e todos os sistemas que existem foram criados por um Deus soberano. Eles são complexos, o funcionamento deles, como o Dr. Denis comentou agora há pouco. Mas a forma como eles se mantêm vivos e como Deus se manifesta para conectar é simples. Se eu quiser me manter viva e saudável, é só de fato eu comer bem, me hidratar e fazer uma atividade física mínima de 30 minutos por dia. Meu corpo físico está garantido. Sim. Se o meu espiritual, na hora que eu necessito, o que a gente faz? Uma oração. Ora. A gente é simples e a gente pode fazer isso a qualquer momento, em qualquer lugar, aonde a gente estiver, com quem a gente estiver na volta, a gente clama a um Deus que nos atende. E é por isso que antes eu falei que fez todo sentido esse projeto e esses pilares que a gente está debatendo aqui. Sim. Porque não tem a possibilidade de você ser médica, ou o Dr. Denison, ou o Dr. Rian ser dentista, ou eu estar onde eu estou, se eu não tiver esse instrumento. E para manter esse instrumento, faça o básico primeiro. Faz o simples para tu ver como todas as outras portas se abrem e as bênçãos transbordam e as conexões começam a acontecer até chegar a um ponto, sabe, que a gente não consegue mais humanamente explicar. Sim. Tem coisas que já me perguntaram assim, como que foi? Não sei te explicar. Porque não se trata de mim. Eu sei que houve uma mão superior, sobrenatural que conectou. E a gente chegar nesse nível, e não é sempre que a gente consegue, infelizmente, mas é sempre que é possível. Porque para estar nesse nível, a gente só precisa fazer o básico. Cuida do teu corpo físico e cuida do teu espírito, porque o canal de conexão direta, de acesso direto com o Senhor já está estabelecido desde o momento que a gente chegou nessa terra. Com certeza. Então eu acho extraordinário quando eu vejo isso, porque no final das contas foi um ato simples. Na hora que eu viro e recorro a quem eu sei que de fato tem como me salvar naquele momento. Sim. Você já estava num ambiente médico. Já. Humanamente falando, não tinha mais para onde tu correr. Mas Entre aspas, eu estava em aquilo, casa, porque aquilo já era meu ambiente. Tu correu para aquilo que tu é de verdade. Sim. Espírito. Sim. Tu correu para o teu socorro espiritual, que é o que todos nós devíamos fazer todos os dias. E você sabe que minha missão ainda teve mais de Deus. Quando eu já tinha saído, estava super bem. Eu estava na UTI, acompanhando minha filha, né? Ela ficou 33 dias na UTI. Um dos dias... Prematura extrema. Nasceu com 1,4 kg. Um dos dias tinha um bebezinho de 500 gramas. Nossa. Né? 500 gramas. Nossa. Também chama Alice, minha filha chama Alice. Também chama Alice e ficava ao lado dela. Esse bebezinho era muito grave mesmo. E o aparelho dela sempre apitava porque ela oxigenava mal, mas era assim, era o habitual dela, né? A displasia pulmonar, que ela não tinha esse pulmãozinho formado ainda, por ser muito prematuro. E aí, tinha os horários de amamentação. O último horário da gente amamentar era 8 horas da noite. Acabava às 9 horas. Esse dia eu fui colocada, minha filha foi colocada pra ficar com esse bebezinho, com essa Alice. Chamava ela de brigadeirinho e a minha de beijinho.
E aí eu fiquei lá. O pai nunca conseguia ir nesse horário. Ele só passava pra visita do meio-dia e não conseguia ir. Aí a enfermeira, por um acaso, era proibido fazer isso. Ela falou, você quer ficar aí hoje? Era uma salinha reclusa, só tinha as duas. Eu falei, eu quero. Depois fiquei com a minha Alice no colo e o aparelhinho da menininha apitando o tempo inteiro, apitando o tempo inteiro. E tá, os pais vieram, foram nas outras salas, que era de vidro, dava pra ver. Foram embora. Isso já era 10h30. A próxima amamentação era 11 horas. E essa menina começou a desaturar. E o aparelho não apita diferente. Ele simplesmente continuava apitando Igual. grave, porque ela já estava grávida. Já era grave. E essa menina começou a saturar 40, 30. Eu falei, essa menina vai parar. E nessa hora, eu chamei ajuda. Então, assim, eu sei que Deus Se não me fosse uma usou. pessoa técnica ali, não ia perceber. Eu sei que Deus me usou pra estar ali naquele minuto. E chamei Diante ajuda. do teu momento difícil, Deus tá lá. Pra você era um Exatamente. momento Exatamente. provavelmente de maior dificuldade, estresse e... Enfim, e diante da tua dor, do Exato. momento de dor, Deus tá lá te usando. Eu não era só mãe ali, eu era mãe e era médica. Deus tá lá te usando como instrumento. E isso é... Nossa. E Deus essa menininha, ligaram pra mãe, né? Me tiraram, pegaram a minha filha, guardaram ela, me pediram pra dar licença e ligaram pra mãe e falaram, olha, infelizmente a sua filha, nós estamos com todas as medidas, sua filha não vai passar dessa noite. Eu rezei tanto pra aquela criança aquele dia. Nossa. E no dia seguinte mudaram ela de ambiente, mas ela melhorou. Hoje ela tá viva. Olha só. Ela ficou 6 meses na UTI, ela anda, ela fala. Olha Então, só. assim, em todos Deus os é momentos, maravilhoso. Deus tá ali, né? Basta a gente também ter sensibilidade de ver que aquilo é Deus, né? Sim. Tanta gente quer direcionar, nomear de outra forma, mas não tem outro nome. É milagroso. A medicina não explica. Não A explica. medicina não explica. Não precisa nem ser médico. Um neném de 500 gramas, geralmente toda criança nasce com 3 quilos. A dela já nasceu aí com 1,5. Sim. Né? Então, assim, 500 gramas, gente. É por isso que também a gente tem que ver depois a pauta de aborto. Porque, olha, um neném de 500 gramas. Aí fala, não, bebezinho, não sei o quê, não tem vida. Tamanho Quando é que é esse pequenininho, pulmão. não é gente, né? Não é gente, é a extensão do corpo da mulher, pode fazer o que quiser. Não é. É um ser vivo, tem DNA, tem impressão digital, Sim. tem atividade cerebral, cardíaca. E com 500 gramas tá lá, o bebê... Tá, lógico, um desafio absurdo, que era para ter essa formação dentro da barriga. Ele tá no processo ainda. Né? Tá no processo, mas tá lá. Com 500 gramas nasceu e, apesar de todas as dificuldades, conseguiu tá aí. Então, assim, se a gente permitir viver uma vida de milagres, Deus tá lá para fazer. Eu vejo muito isso, assim. O que acontece é o seguinte, por que uns experimentam isso e outros não? Não, Deus, ele tá ali para todos. Deus é amor. Eu Deus acho tá que ali para você todos. tem que se permitir. Você tem que se sentir permitir. isso. Você tem que se permitir. Tem pessoas que não têm sensibilidade, porque não se permitem. Não se permite. a ter. É igual filhos, você é pai. Quantos filhos você tem, doutor Rian? Eu, biológico, 3. 3. E 3 sem ser biológico. Olha, pronto, ó. Olha só. Ainda fez um papel de filho que não é biológico e tudo. E todos agora são filhos. Sim. Aí eu te pergunto, ama todos? Sim. Ama, beleza. Se hoje, a partir de hoje, eles fizessem coisas desagradáveis, desobediência, rebeldia, você ia deixar de amá-los? Não. Não. Me entristece muito. Mas eles iam perder muito de você, não iam? Perder bênçãos, oportunidades, iam perder coisas. Porque eles iam por um Fazer caminho muita que eles iam se tristeza. afastar de você. Sim. Não é nem que você... é o doutor Rian que foi mal, ele é um pai mal. Não! Se eles escolherem um caminho de rebeldia, simplesmente for por um caminho de rebeldia, falar, tô indo embora, já era, não quero mais saber de vocês. E aí, tu vai continuar amando? Vai, mas tu vai poder estar presente se eles se afastaram de você. Se eles fugiram, foram embora, não querem, conscientemente ficaram adultos e não querem. Não quero mais saber de você, pai. Não quero mais saber da tua vida. Não, você morreu pra mim. É isso que pessoas fazem com Deus. É isso que está acontecendo. É isso que as pessoas estão Muita fazendo com gente. Deus. Aí você fala na cara de Deus, não quero nada de você, você não vale nada pra mim, você não representa nada de mim, e vai embora. Aí depois se lasca todinho lá na frente e fala, mas por que Deus deixou isso? Ei, cara, se fosse uma criança de 3 anos, você tem alguma filha pequena ainda? Algum filho pequeno? Tenho. Tem? Quantos anos? Mais novo? Mais nova tá com 7 meses. Com 7 8 meses na barriga Olha, da mãe. Não, essa aí tá muito nova. Perfeito. Mais uma nova que já esteja grandinha ali. 3 2 anos, 4, anos e 2. 7 meses. 2 anos e 7 meses. Se essa aí tiver a opção de ir embora, ela tem como ela ir embora? Não. Ainda não. Ela deve- Mas aí com 18 anos, se um filho com 18 anos simplesmente falar, pai, pela própria lei,
vou embora, não quero mais saber de você, você foi um péssimo pai, não te amo mais, vou embora, pega a mala, sai com um amigo e vai. E aí? Legalmente, não foi embora? Você tentar foi conter, embora. você pode ser até... Já é maior de idade. Isso. Você que vai responder processo, você não pode privar o ir e vir dela. Aí ele tá lá em São Paulo, quebra a cara, se mete pelas drogas, se mete nas coisas erradas. Ai, eu tive um pai ruim. Ué, você abandonou seu pai, filho. Você não quis conviver com ele, você não quis o afago dele, não quis o amor, não quis o conselho, não quis a repreensão, não quis nada dele. Agora você tá lamentando pelo seu pai, é isso que faz. O que eu vejo é isso. E Deus não quer ser a única opção. Entendeu? Por isso que ele nos deu o livre-arbítrio. Deu livre-arbítrio. Hoje Ele é é muito escolha. fácil você saber que uma pessoa está passando por uma provação. Você vai nas redes sociais, aí lá tem várias frases, né? De Deus, isso e aquilo. Você pode ter certeza que essa pessoa Tá passando uma prova. por uma provação. Ei, mas deixa eu fazer um Ele tá com parênteses no problema. meu costuma Maioria ter, das tá? pessoas. Mas é gratidão. Mas quando a gente fala assim, a regra, né? A regra é essa. Eu concordo, a regra é essa. A regra é essa. É, É verdade. a regra é essa. E eu acho assim que Aí a a vida mudou, passou o problema. Esqueceu. esqueceu Deus. Aí não existe mais. Em vez Só de fala, frase de Deus, é frasezinha de Isso, cerveja, mas vamos esquecer bebida, barzinho, festa, tá aqui pra viagem. criticar, né? Não, agora é sério. No meu tempo, que decoração, eu não consigo não testemunhar e não declarar para todo mundo o meu amor ao Senhor. Amém. E o quanto eu amo servir a Ele. Para mim, o dia que Ele não puder encontrar em mim um coração limpo e de serva, eu nem tenho mais o porquê estar aqui. E por isso que se vocês entrarem nas minhas redes, vocês vão ver que sempre tá falando. Porque a gente vive todo dia. Para mim, o acordar de manhã já é um grande milagre. Ele tá de novo confiando em mim. Ele tá dizendo, vai lá. Vai que tu consegue dessa vez. Então, para mim, já é um grande milagre. E Né? aí, perfeito. E pra gente também ir canalizando, a gente abordou muitos pontos aqui. Tem um ponto que eu acho que a gente eu queria só puxar mais um pouquinho à tona, até porque eu consigo fazer um paralelo da parte de adoração com a parte de água, né? Jesus é fonte de águas vivas. Né? Então, assim, por que a água é tão importante? O próprio Jesus, ele se comparou como fonte de águas vivas por saber que a água é tão importante que ele se materializou, ele se personificou como fonte de águas para o nosso espírito. Né? Então, chegou para a mulher samaritana, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria de beber, porque dessa fonte aqui, se você beber, nunca mais terá sede, porque espiritualmente ela ia estar preenchida, hidratada pro resto da vida. Então, vamos para a água física agora, né? A gente falou muito da adoração, vamos para a água física. E vou puxar um pouquinho para a doutora primeiro e depois, doutor Rian. Mas eu vejo no meu consultório que principalmente a desidratação é mais comum em mulheres. Muito. Você nota isso também? Você acha que é igual? E o que você vê assim que é o motivo de mulher ficar tão desidratada? Por que você acha isso? Enfim, fale um pouquinho da água física também. Coincidentemente ou não, 70% do nosso corpo é formado por água, né? Nossa constituição basal é água, né? Realmente, no consultório, a maior causa de desidratação é em mulheres. A gente passou a ter uma rotina muito atribulada. O trabalho passou a ser cada vez mais exaustivo. Cobra-se muito. O doutor falou, cada vez mais a gente está na tecnologia e esquece. O tempo vai passando e a gente não se lembra de beber água. Porque não se cansa. Porque não se cansa. Tá no ambiente Quando a gente se lembra, climatizado. Exato. Quando a gente se lembra, já é um mecanismo de corregulação do próprio sistema de sódio, né? De água mesmo. Te avisando que, poxa, tá faltando água Tá ali. no extremo, né? Tá no extremo. A sede é o extremo. A sede é o extremo. Então, assim, é muito importante. Agora tem um monte de garrafinha, levar. Tem aplicativo hoje em dia que a gente coloca. É uma boa. Que fica lembrando, bebe água, bebe água. Tem um até engraçado que fica, não é fome, é sede. Bebe água. Tem garrafinha que você também programa ela para ela apitar. Aí, hoje tem muita tecnologia para você isso. beber água, né? Mas que não deveria ser, né? Já devia ser Eu mais acho que a água, né? uma você rotina tem maior. que ir atrás dela sempre, buscar. É. Né? É muito bom beber água. Nessa nossa conversa aqui, eu vi que vocês bebem. Zerada já. É sempre Zerou? mulher Eu mesmo. dei só um Já golinho. zerou, Eu já botei mais e a vontade de beber. Eu não sou de beber água assim. Vou beber uma água. Tirando gosto, não. Minha água é de uma vez, né? E eu acho assim que a água é fundamental para a nossa vida e para que a gente possa ter uma boa saúde, desempenhar nossas funções com qualidade, né?
E para mim, cara, é essencial. Dentro da atividade física, quando você nota assim que por um acaso o bebedor, você não levou a garrafa, o bebedor da academia não funcionou, enfim, você teve que fazer um treino ali sem água. Você sente um déficit ali, você perde rendimento, você Não, na verdade, às vezes eu faço isso para como é que se fala? Para ver o meu condicionamento físico. Eu faço isso de propósito, às vezes, né? Para ver, eu consegui treinar ali 1 hora sem beber água, né? Para ver se eu consigo. Para dar aquele estresse, né? Aquele choque. Mas às vezes é necessário, né? O corpo pede água. Entendi. Mas eu faço de propósito. Eu não... É até uma correlação da água com a atividade física. Quem tá com dificuldade de beber água, vamos fazer atividade física, porque o exercício físico ele Vai dar uma pede. estimulada. Vai pedir água, Vai dar né? uma pedida na água. Aí acaba aumentando. Eu vejo isso aí assim, quando eu tenho um dia realmente mais de consultório e tudo, eu não tenho dificuldade de beber água, mas realmente não sinto sede, né? Com a atividade física, eu bebo sem sede, que deveria ser o correto. Com a atividade física, eu bebo com sede. Mas aí ao ponto também fica assim, se tá tendo sede, é porque o bicho tá pegando. Se você sempre abastece o carro com a luz acesa, um dia você fica sem combustível. Um dia dá uma zebra, um dia dá uma pedra no rim, um dia dá uma infecção de urina. Então assim, quando tá com atividade física, hoje eu já me importo de tentar beber água treinando. Antes, no karatê, a gente era muito rígido, né? Só podia beber depois que terminasse o treino e tal, não podia parar para beber. É uma ditadurazinha, né? É uma disciplina. Hoje em dia já não dá nem de fazer isso. Com meus alunos eu já deixo. Disciplina né? é importante. É importante. Em todas as áreas. E é o que está faltando muito hoje em dia nos jovens. Então, assim, antes a gente não podia. Só podia beber, o sensei falava, beba antes e só vai beber no final. Acabou, e pronto. E vai ter que aguentar. Meu Deus. Eu já não ia poder fazer. Nem eu. E é de kimono, né? E é de kimono. Nossa, e uma resistência. Respiração grande. Também. Isso fazia um bem para a resistência, mas com certeza forçava bastante, né? Então, hoje, eu já acho importante fazer uma pausa. Nos treinos hoje que eu faço com meus meninos, eu já faço uma pausa com 30 minutos de treino e tal e libero um pouquinho de água. Porque eu acho que dá um vigor a mais, né? Sim. E não força muito, não desidrata muito, não deixa sentir sede demais. Então, assim, a gente tem que ser sensível a isso, porque você beber água só quando tá com sede já é um alerta. E se você tá sentindo sede demais no teu treino e tudo, seria um alerta. Você tem que tentar realmente beber água, igual o Dr. Rian tá falando, sem ser por sede. Sem ser por sede. Você tem que... Vai beber porque, cara, é gostoso. É muito bom. É muito bom. Você limpa. Você limpa, você hidrata. Eu bebo muita água. E dando uma dica, principalmente para as mulheres, para ficar também aqui já macetes, né? Que a gente está aqui para tentar contribuir. Doutor, mas eu não tenho esse prazer, né? Eu não tenho esse prazer pela água. Tem uma coisa que ajuda muito. Saborizar a água, eu acredito que ajuda muito a reaver esse hábito. Saborizar não é um suco, né? Porque se o cara jogar um suco e jogar açúcar e jogar no suco, já não é água. Não vai contar como água. É um alimento. E às vezes, dependendo do que tu coloca, ainda se torna um alimento ruim. Você vai tirar aquelas qualidades da água. Ainda vai tirar a qualidade da água. Então, assim, o que é? Saborizar. É botar uns dentinhos de cravo dentro da água. É botar uma rodela de laranja. Entendeu? Um limãozinho lá dentro. Não é espremer, não é fazer um suco. É um sumozinho dele. É uma porcentagem pequena para você falar assim, tem alguma coisa nessa água. Então você começa a ter um pouquinho de sabor, já que a água é insípida. Tem as pessoas que têm o prazer de ter água, né? O que tem prazer de ter atividade física, eu não tenho que dar macete para ele. O que tem prazer de beber água, a gente não tem que dar o macete. Mas e o que não tem prazer? Eu tenho que tentar estimular aqui, as nossas pautas serão essas, estimular macetes que vale a pena você fazer atividade física, mesmo se você não tem prazer. Vale a pena você investir no hábito de beber água, de ingerir muito líquido, até seu xixi ficar clarinho, mesmo você ter prazer. E uma forma que eu vejo é essa. Se você botar umas rodelinhas, botar uma coisinha que você gosta, um gengibre. Rapaz, quando eu boto um gengibrezinho na água, fica um ardorzinho, a água fica mais gelada do que o normal. E é importante, se não tem esse hábito, né? Estruturar, né? Criar um hábito através de um macete, por exemplo, como esse, porque sem alimento o corpo humano aguenta até 50 dias. Agora, sem água, ele não passa 3. Poucos dias. 3 dias. Então, só isso, de novo, nos traz a importância da água.
né? Então tem que se criar esse hábito de uma forma ou de outra. Eu ia pegar o gancho que o Dr. Denison falou, da importância da diurese, né? Que você me perguntou, as mulheres têm realmente mais queixas urinárias por conta da dimensão uretral, que é menor do que no homem, né? Sim. Mas uma boa coisa pra mulherada aí que não tem o hábito é se programar a ir ao banheiro, ter a diurese. Por quê? Porque ali funciona como um momento de vigilância pra ela. Como que tá a minha diurese? Tá clara? Tá concentrada? Tá com mau odor? A partir dali, você consegue se guiar também o que você deve ou não fazer. Porque se você ficar esperando realmente se sentir sede, não vai dar bom. Não vai dar bom. Não vai. Vai esperar demais. Se tu não gosta de beber água, não gosta. Já Só viu o eu tamanho não do sou cateter? da saúde. Diurese é fazer xixi, né? É o legal. Para as minhas pacientes que falam, eu não gosto de beber água. Eu falo assim, então nós vamos juntas, eu vou te mostrar aqui o que é um catéter duplo J. Que não é legal. Não é legal. Ele é bem comprido. É mais legal beber água. Quem não sabe, dá um Google, né? É melhor beber água, gente. É melhor beber água. E é tudo uma prevenção, né? Todos os temas aqui são preventivos. Como que você quer viver na sua, entre aspas, velhice? Cada vez a expectativa de vida tá maior, né? Como você quer viver? Você quer viver com qualidade ou você só quer viver? Depende do que você tá fazendo hoje. Eu vejo, doutora, nisso daí, justamente isso daí, assim. As pessoas, por esse imediatismo, não estão querendo ver a realidade. Você tem que tentar ver a realidade. A realidade é o seguinte, a estimativa de vida hoje, média, então a gente tem que sempre pensar na regra. Tem gente que morre com 10 anos, com 18, com 20? Tem. Tem gente que morre com 100. A nossa estimativa, a gente tem que tentar sempre ver regras. Exceções para todas as regras existem, mas a gente tem que primeiro nivelar a regra. Depois tu vai buscar ser uma exceção boa ainda da regra. A regra é que a gente está vivendo mais de 70 anos. Então se você está vivendo mais de 70 anos, você quer chegar lá todo acabado? Você quer chegar lá já sem conseguir nem andar, brincar com seu filho, porque você não tem carne para brincar com teu filho. Com doença degenerativa evitável, né? Porque se for uma fatalidade é uma coisa. Uma briga realmente contra a genética que não teve o que fazer é uma coisa. Mas um diabetes tipo 2 é totalmente evitável. E hoje eu não tenho mais pacientes com diabetes tipo 1, que é um diabetes que aí sim, o fator genético pesou. Eu só tenho paciente, eu só acompanho pacientes, tá certo que eu não sou especialista em endocrinologia, então não atendo todos os pacientes que têm diabetes, mas eu no meu consultório, eu não tenho hoje um paciente assim que eu acompanhe que tenha diabetes tipo 1. Mas eu tenho N pacientes renovando receitas para diabetes tipo 2. Entendeu? Então assim, doença evitável. Então não é que nasceu com essa tendência ou não, ele poderia não ter isso. Então você vai querer chegar nos 70 anos, podendo ser um vovô com pique de correr atrás do neto, de brincar, dele tá começando a aprender a andar de bicicleta e ele com a rodinha ali tentando tirar a rodinha e você correndo atrás para poder segurar ele. Dá para fazer isso com 70 anos. Entendeu? Ou dá para também tu tá disputando com ele de cadeira de roda motorizada. Entendeu? Por uma coisa que você podia ter evitado. Não tô querendo dizer o que não teve a oportunidade, que já nasceu com deficiência. Mas o cara que poderia ter evitado a situação e virou um cadeirante por hábitos ruins, por ser imediatista, por não pensar que poderia haver uma vida numa fase um pouco mais avançada, esse aí está sendo extremamente imprudente, vai pagar um preço altíssimo, uma vida amarga, que não era para ter passado por aquilo ali. Não foi determinado por ninguém aquilo ali. Mas dá para evitar com atividade física, água, né, os hábitos saudáveis. E complementando esses hábitos saudáveis, a alimentação, que é o último pilar que a gente trabalhar aqui fala hoje. Né? E também vi os diabéticos seus aí, descontrolados. Puxou para alimentação. E eu queria puxar um gancho para a gente complementar, para a gente também chegar na reta final da nossa discussão. Mas o que eu falo assim, hoje tem muitas dietas, né? Tem muitas dietas, muitas receitas, a gente às vezes fica perdido. Meu Deus, o que eu faço? O ovo era bênção, depois virou um vilão. Virou a bênção de novo. Uma hora a margarina, outra hora a manteiga. E aí volta a margarina de novo. Aí o leite virou o pior veneno do mundo. Mas aí agora, não, mas ao mesmo tempo ele não é tão ruim assim. E assim vai, né? Então assim, o que vocês acham de alimentação? É fácil ter alguma dieta? Vocês têm alguma regra? Vocês têm algum tipo de dieta que vocês seguem? Ou dieta cetogênica,
ou vegano? Vocês comem só fruta, só verdura? Como é que é? Só vive de fotossíntese? Acho que ele é mais saudável que eu, pode começar. Vamos mencionar dessa forma. Eu acho assim, que a dieta, você tem que saber o que te faz bem. Sim. Né? Não é seguir uma regra, uma dieta X que fulano passou e deu certo para ele. Para você pode não dar certo. Entendeu? Eu vivenciei um caso de que essa pessoa fez uma dieta à base de só gordura animal. E ele desenvolveu uma pitiríase. Olha só. Né? E isso, ele ficou tão desesperado com aquilo, porque a pitiríase é uma doença autoimune, né? Que causa, é como se fosse uma psoríase, né? Mas a pitiríase, ela causa urticária muito forte, né? Então, e por não saber, não ter sido diagnosticado como pitiríase, começou a tomar várias medicações indicadas por profissionais da saúde e que não deu em nada e que simplesmente... E ninguém foi na causa. E ninguém foi na causa, né? Simplesmente essa pessoa parou de tomar medicação e voltou aos seus hábitos, né? A se alimentar com o que fazia bem para ele, e com 20 dias cessou a doença. Cessou a Pela pitiríase. boa alimentação. Isso. Ele voltou a fazer aquilo que trazia prazer para ele. Entendeu? A dieta, então, a gente estava falando da dieta. Eu como o que me faz bem, né? Eu não sou muito fã de carne vermelha, porque eu acho que me inflama. Entendeu? Eu me sinto mal, minhas articulações doem. Então eu evito, né? Eu vou dar sinais para vocês. Sim. Então você tem que saber se conhecer. Ninguém te conhece mais do que você. Perfeito. Né? Então você tem que ter essa sensibilidade de se conhecer, em primeiro lugar. Eu gosto muito de fazer o jejum, né? De jejuar. Intermitente. Isso. De quantas horas? 16 horas, um dia? Isso, 15 horas, 13 horas, 16 horas, até às vezes de um dia. Eu me sinto muito bem. Meu organismo funciona melhor, entendeu? Eu tenho mais disposição para várias coisas e sem falar que a gente acaba perdendo aqueles pezinhos. Ninguém falava disso como hábito de vida saudável. Isso. Né? Era uma coisa só religiosa. Isso. Justamente. E agora a ciência está mostrando que mais uma coisa religiosa. Mas se você também para muita gente. Se você Exatamente. trazer o jejum para a parte religiosa também é fantástico. Também. Né? Eu fui num retiro, uma experiência própria. Eu fui num retiro de 3 dias. E cheguei lá, era uma fila para comer, né? Desespero. Nossa, aquela comelança, aquela coisa assim, aquela coisa. E eu ficava olhando e podia repetir à vontade. Sim. E aí um colega chegou e falou assim: tu não vai pra fila não? Eu falei: cara, eu vim pro retiro, eu vou jejuar. Não, mas tem que comer. Não, eu vou jejuar porque eu me sinto bem jejuando. E eu fiquei. Esses 3 dias só tomava café, né? E jejuei. Café da manhã. Isso, café da manhã. Eu tomava café normal. Comia uma fruta, tal. Tomava um cafezinho lá, comia um pedaço de pão. E para mim foi bom, né? Eu me senti bem e eu consegui aquela comunhão, né? Se eu tivesse comido, me enchido de tanta coisa lá que eles estavam servindo, não teria sido a mesma coisa, porque o nosso organismo ele precisa de descansar, Precisa. né? Você comer, o que muita gente fala assim: eu já passei tanta fome na vida, hoje eu como o que eu quero, eu já tenho condição para comer. E não é assim. Qualidade de vida é aquilo que você come, é você às vezes se privar de uma pizza. Eu sou louco por pizza. Eu vou para aniversário de criança, eu gosto de comer bolo, amo aniversário brigadeiro, de criança. entendeu? Eu sou aquele cara. Eu não bebo, graças a Deus eu não tomo bebida alcoólica nenhuma. Certo. Nem bombom de licor eu não como. Se eu sentir que tem ali, algo eu não que mexo. já perdeu. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito de comer, né? Mas a gente tem que se cuidar, né? E Até para você poder comer pizza lá na frente, justamente. você abre mão um pouco da o que pizza, eu porque faço. se você sabe que todo dia daria mal. Justamente. Aí você fala: não, então eu como esses aqui que me deixam bem, para eu poder fazer a gracinha também, porque eu acho que assim, é isso que é o tchan. Eu acho que a pessoa tem que ter recompensa na dieta, entendeu? Sim. Aquele negócio assim: não, eu vou cortar agora massa e não vou poder comer nunca mais, né? Eu amo sorvete, mas não vou poder comer nunca mais. Aí não, então assim, poxa, eu amo sorvete, sei que é calórico, então não posso comer todo dia. Então eu vou fazer um negócio caprichadinho aqui, vou fazer uma atividade física, vou ter uma alimentação mais regrada, com menos gordura, com menos calorias,
Mas no final de semanazinho eu quero comer um sorvete com meu filho. Me dá esse presente, né? Eu quero esse presente. Quero poder comer uma casquinha de sorvete com minha filha. Né? Então, eu acho que eu também sou mais aí nesse naipe aí. Tiro o que me faz mal e faço o máximo possível correto, sabendo que tem uns alimentos que eu sei que não é correto, como uma batata. Eu amo batata frita. Batata frita e sorvete são 2 vilões que eu gosto. Põe na air fryer. Mas aí não dá pra... Não é a mesma coisa. Aí eu prefiro não comer. A gente fez o teste com minha esposa e a gente preferiu... Ainda bem que deu certo. Isso aí, a gente é muito compatível. E a gente falou, não vale a pena. Vamos fazer mesmo aqui tudo por onde, mas no dia que for pra comer, é batata frita mesmo. Mas não é problema você comer a batata frita. O problema é você comer a batata frita todos os dias. Mas por mim eu comeria. Na sua dieta. Mas por mim eu comeria. Né? Se for só pela vontade, puramente momentânea, eu comeria. Todos os dias. A verdade é que todo mundo já sabe, tá escancarado. Graças a Deus a internet veio pra mostrar pra todo mundo, né, a tecnologia. Quais são os alimentos bons, quais são os alimentos ruins e aqueles que aí a gente ainda não sabe. Que são realmente os alimentos pros alérgicos, né? O que não te faz mal, o que te faz mal, você evita, né? Agora, a questão é qual vai ser a sua base, o que você vai comer todos os dias, a sua programação. E muitas vezes ter esse conhecimento. Eu achei muito assertivo quando o Dr. Ria comentou que cada um é um tipo. O organismo da gente são diferentes. Funcionam diferentes. Por exemplo, a carne dele, que ele disse que não se dá bem, se eu não comer carne, eu me tremo. E aí, quer ver, eu fui uma criança que nunca mamei. Aquele leite materno eu nunca aceitei. Nunca. A minha filha não aceita. É completamente no oposto de 99,99999% das pessoas. Então pensa isso há mais de 30 anos atrás e deixa abaixo o quanto coisa. Né? Não se aceitava. Uma criança não gostava de leite. O leite não se aceitava, era a base da alimentação da criança. E não deu pra você. Então, por muito, eles me insistiam e aquilo me fazia mal, né? E voltava, e aí tiveram até que cansaram de insistir, graças a Deus, e eu fui criada à base de suco de tomate, suco de cenoura, suco de beterraba. E graças a Deus deu bom, sabe? Deu bom, porque o meu organismo era isso que ele precisava. Então, ter esse discernimento, essa consciência e a evolução dos estudos, do acesso à informação, trouxe muito isso também. Sim. Os leites vegetais, hoje em dia, quanta criança alérgica à lactose substitui por um leite de amêndoa, um leite de soja. A alimentação, em cada fase da sua vida, ela você tem uma aceitação ou não, né? Vamos supor, eu tomava muito leite quando eu era adolescente, criança, que eu gostava muito, vivia muito na fazenda. Eu tirava do peito da vaca em cima da caneca de Nescau, muitas vezes. Maravilhoso. Café com açúcar e minha avó. Vou fazer com a Alice. Eu ia lá. Meu avô tinha uma vaca que para ele era a vaca mais bonita, né, que dava um leite mais, né? E aí ele tirava pra gente aquele leite, a gente bebia na hora. Já no caneco. Era uma delícia, né, com aquela espuma. Então, assim, hoje eu já não gosto muito de leite, nem derivados de queijo. Não cai tão bem. Não cai bem. Então, cada fase da vida a gente tem que ir aprendendo e aceitar também. Não adianta insistir. Reconhecer os sinais que o corpo dá. Tem que reconhecer. Legal, o corpo fala. Eu me dava bem com sanduíche. Muito bem, sempre. Tanto é que eu comia os 4. E aí, de um tempo pra cá... A vizinha. Vesícula da eu sou pesar na consciência. Não é nem isso. Eu comecei a não ficar bem. Eu comecei... Nunca tive gastrite, mas é aí que tá. Se eu tivesse continuado, ia ter. Então eu comecei assim, eu tava no plantão, a gente não tem muita opção. Ou é pizza ou é sanduíche. Ou jejum. Só não tem o que pedir, vou pedir disque fruta, disque... Não tem. Pizza, sanduíche... Olha o nicho de mercado aí para os empreendedores. Deixa eu contar aqui E eu percebi que não dava certo. Aí eu parei. Uma corrida aqui do meu colega. Uma vez a gente no treino, né? E ele lá, e eu forçando o treino, segurando pra ele batendo. Daí a pouco ele sentou e falou, não aguento. Hoje eu comi 3 vezes feijoada. Não, mas a feijoada da Ana é maravilhosa. Pois é. Aí ele falou, eu repeti 3 vezes. Eu falei, olha, não tá te fazendo bem, cara. Não aguentei. Não aguentou. Deu muito sede ao pote. E outra vez também, uma menina lá treinando, daí a pouco ela começou a ficar assim, correu lá e vomitou. Não, se eu tivesse insistido ali, eu tinha vomitado. Alimentação que... Foi pesado, você viu que não deu bem. Então, assim, é isso aí. Você viu que a comida é boa? Poxa, eu quero comer essa feijoada de novo. Então, eu não tenho que morrer comendo ela hoje, não. Eu quero comer ela 10 anos, 15 anos, 20 anos, né?
Então, poxa, Mas então mas isso aí não oculto exagera agora, demais. Dr. Denison deve estar vendo. Tanto de estatose hepática que você pega nos exames. Tá muito. A gordurinha no Não fígado, era por exemplo. Ah, eu já ia pedir, por Que é o favor, Prece traduza Rosa. para o simples mortal aqui. Porque, na verdade, eu brinco assim, quer saber se é saudável ou não? É fast food? Então não é saudável. Não é saudável. É parte daí. Eu não suporto, desculpa É parte falar, e quem gosta, tudo bem, mas eu não suporto o cheiro Da gordura de fast do food. shopping, daquela Da praça de alimentação. Não suporto, não. Olha aí. Ai, Muito eu fit. adoro. É muito fit, né? Eu adoro, mas eu vou vou ficar policio. Ó, você Eu sabe, acho sabe que que 99% gosta, É. tem poucas pessoas que não Ah, acho que a não. maioria- Porque, na É. verdade, também, os alimentos gordurosos, eles têm ligação neurológica que libera uma sensação de prazer. E Então, momentâneo, viciante. né? E o açúcar também. E o açúcar. Então, São- é viciante. Quanto mais você O açúcar come, é mais muito o organismo te viciante que a pede. cocaína. O açúcar em estudo Eu de sei laboratório com rato é mais viciante do que a cocaína. Tá? Então, o organismo pede. E Pra quanto mim, o mais você maior come, desespero e desafio é açúcar doce. Bem, graças a Deus fluiu do jeito que eu sabia que ia fluir muito bem. A conversa rendeu bastante, a gente conversou legal. E a nossa pegada é essa, igual a gente falou, é não fazer também uma conversa muito extensa, porque termina que a gente quer ser o mais objetivo possível, somar da forma mais objetiva possível. E com convidados maravilhosos quanto esse, o que a gente vai fazer? Repetir novamente uma entrevista mais na frente, né? Para não ter que fazer tudo nessa, não fazer um podcast de 4 horas e tal. A nossa pegada vai ser um podcast um pouco mais curto. Sim. Então, assim, eu queria agradecer demais, gente, vocês estarem aqui. Isso aqui pra gente é um marco muito grande, igual a Isara mencionou. Para mim tem um peso especial porque já é um projeto que tem no meu coração há muitos anos e já vinha me incomodando, mas tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo. Sim. Com os parceiros certos, com os sinais certos, e isso se tornou realidade agora. Então, para mim, apesar de que parece uma coisa simples, mas isso aqui é um sonho que está começando a se concretizar a partir de agora. A jornada vai ser extensa e eu quero agradecer muito a Isara por ter aceitado esse convite, porque é um desafio. Tem a agenda também muito corrida, abriu esse empreendimento que está sugando muito da sua atenção, então eu sei o sacrifício que é para você estar aqui. O Dr. Rian, a doutora Isabela, abriu mão das suas agendas, de tempo com família, filha pequena, enfim, e estão aqui prestigiando esse momento. E eu agradeço demais, que Deus abençoe demais a vida de vocês, e eu queria que vocês fizessem as considerações finais e, nas considerações finais, dissesse o endereço ou o telefone de contato do local onde vocês atuam, para a gente poder, os pacientes que gostaram da personalidade de vocês, poderem marcar um atendimento, uma consulta. Ambos atendem com atendimento a pacientes, tudo. Então, é importante vocês terem esse momento também. Então, começa agora, eu tinha começado o início pela doutora Isabela, vamos finalizar, começando agora pelo doutor Rian, falar suas considerações finais e dizer como chegam até você. Marcar uma consulta com você hoje, endereço, telefone, manda pelo zap, como é que é? Tá. Então, eu muito grato pelo convite, meu amigo, né? Um cara muito, assim, que me chama muita atenção pela dedicação de tudo que faz, né? Amém. Um cara, assim, para mim é 10, Obrigado. né? E você também muito simpática, prazer conhecê-la. Obrigada. Né? O espaço muito bonito, você está de parabéns, né? Mostra só a sua competência, né? Verdade. E assim, eu não podia deixar de falar também que eu não pude expressar, a conversa estava muito boa, mas eu queria só falar que ninguém chega a Deus senão por Jesus, né? Perfeito. Que tem até aquela passagem que fala, né? Que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Perfeito. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Tem até uma música, que essa música eu cantava ela quando eu morava em São Paulo. Eu congregava numa igreja lá, da minha tia, e aí eu ensaiei essa música e cantei. Foi muito, muito bonito, e nunca saiu da minha cabeça essa música. E eu quero dizer que ter Deus não é simplesmente você conhecer a Bíblia, do começo ao fim. Qualquer pessoa pode fazer isso. Um psicopata, ele pode estudar a Bíblia 20 vezes e chegar lá na frente ainda, né? e usar para o mal. Mas você tem que ter um coração bom, Perfeito. né? Você tem que, se você perguntar algo da Bíblia, eu sei poucas coisas, né? Mas você tem que ter aquela vontade no seu coração de fazer o bem para alguém, né? Ajudar alguém. Uhum. Tudo bem que a minha profissão é remunerada. Eu atendo meus pacientes porque
Mas a gente tem que ter a sensibilidade também de querer ajudar o próximo. Porque você tem que ter o dom da cura. Quando a gente trabalha na área da saúde, a gente tem que ter o dom da cura. Perfeito. Né? E levar isso na ponta da caneta. Entendeu? Ter Deus no coração, saber dar um conselho, saber tocar da forma correta e conduzir aquela situação. Né? Que são N situações. Você não pode generalizar. Então, assim, hoje eu não congrego em nenhuma igreja, né? Eu vou em igrejas católicas, meu consultório fica ali no Bom Sucesso, tem a igreja Santa Rita lá, e eu vou lá tranquilamente, eu vou numa igreja evangélica, eu vou na Praça de Fátima quando me dá vontade, assisto lá a missa, ou assisto um culto, ou simplesmente eu me abaixo e falo com Deus e agradeço Ele todos os dias, como a colega falou, né? Que é uma dádiva a gente poder amanhecer todos os dias e com saúde, né? Sim. E quando também amanheço indisposto, também agradeço a Deus. Sim. Né? Verdade. Sim. Devemos dar graça a Deus. A tudo. Então, assim, atendo no Bom Sucesso, na Feirinha do Bom Sucesso, já estou lá há 12 anos. E Um telefone para contato, alguma coisa assim? Um zap, alguma coisa? o Zap Ou da clínica? Ou o Instagram, né? Que agora também está muito em alta o Instagram. Eu sou um pouco alheio com essas tecnologias, assim. Ele que, é mais eu sou meio... tradicional. Eu sou tradicional. Mas tem as meninas lá que mexem, as secretárias lá, elas que Divulgam. dominam isso aí, divulgam e... Ninguém domina tudo. Isso. Mas tem o meu contato, né? Que é 9105-6531. Pode ficar à vontade. Tanto é que eu disponibilizo para meus pacientes, todos os meus pacientes. Tem acesso. Isso, tem acesso e... A gente também pode colocar na legenda Nós o vamos colocar, contato. isso. Vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui agora. Pessoal, vai aparecer aqui, ó, nessa câmera. Pessoal, vai aparecer aqui abaixo na legenda o contato, o perfil do Dr. Rian, que o paciente quiser procurar ele, é só acessar. E Tá recomendo. disponível. Recomendamos. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigado. Obrigado, doutor. Queria agradecer vocês dois, né? Você te conhecia através do meu esposo. Ele sempre falava, nossa, você vai adorar ele. Eu falava, será que vou mesmo, né? E tava certo. Eu adorei ele, a esposa dele. Obrigado. A gente se conecta com almas também, Amém. não só com pessoas, né? Quando a pessoa é boa, a gente sente, tudo flui, né? Então, essa é uma dica também para todo mundo, né? Se conecte com pessoas que te trazem coisas boas. Perfeito. Em todos os aspectos, saúde, alimentação, tudo. Os bons exemplos geram bons frutos, né? Então, é muito bom. E você te conheci também, sem querer, pela igreja, através de uma amiga da igreja, né? E te reencontrei aqui. Então, queria agradecer a vocês dois por essa oportunidade, por essa confiança, né? De abrir uma coisa que é tão importante para vocês, para você. E se foi um sonho seu que Deus colocou no seu coração, esse sonho já se tornou realidade. Amém. Tá bom? Tenho certeza que isso aqui vai ser um sucesso, que você vai conseguir levar as informações, vai conseguir ajudar cada vez mais pessoas com o seu intuito. Amém. Retomando as 4 coisas, então, acho que a alimentação, a gente sabe o que é bom, o que não é. Hoje em dia temos subespecialistas que ajudam muito. Às vezes a gente investe tanto dinheiro em coisas fúteis, às vezes uma orientação de um profissional, do nutrólogo, nutricionista, tu leva aquelas informações para o resto de uma vida. Isso muda o seu direcionamento, muitas vezes. A água, pesquisa dá o Google aí no duplo J que vocês vão beber água. A parte de Deus a gente falou bastante, não preciso reabordar aqui, só estamos aqui perante Ele, né? Perfeito. E atividade física. E a atividade física é necessário, né? E tudo tá muito conectado. Então, acho que é um equilíbrio. Equilíbrio, eu acho que é a palavra certa. Que resume, perfeito. Porque tudo tá muito interligado. Perfeito. Eu atendo eu sou nova aqui na cidade, né? Mas estou atendendo no Medical Center. Eu atendo na Clínica Harmonize, que fica no 6º andar. Quem quiser, eu não sei os telefones, obviamente. Covid comeu uma pequena parcela aí da memória. Como você tem um Instagram, aí você já é da Tô me modernidade. engajando um pouco mais no Instagram agora. Meu Instagram, vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer na legenda o contato do Instagram da doutora Isabela, que atende no Medical Center. Mas tá como doutora Isa Tiveron. E aí lá no link tem ali, clica aqui. Se eu posso te ajudar, clica aqui. Aí é só clicar, vai ser direcionado para a secretária. Vai ser um prazer.
As mães que tiverem criança pequena, vocês têm, né? A gente vai pôr essas crianças para conviver. Mas quem tiver criança pequena, quiser levar a missa para interagir com a gente lá depois no pós-missa, a gente sempre fica um pouquinho, a gente frequenta a missa dos domingos. Perfeito. Nossa Senhora, Perpétuo Socorro. Vai ser um prazer conhecer. Considerações? Considerações finais, eu vou começar agradecendo mais uma vez por esse convite, aos convidados por terem aceito, ter compartilhado tanto conosco nesse momento, muito obrigada, né? E reforçar, né, que a Aprimore está à disposição e entra nesse projeto. Eu penso que isso também foi mais uma ação do Senhor, que colocou nos nossos corações na hora que a gente estava lá desenhando o projeto arquitetônico desse espaço, pensando em cada demanda que cada negócio ia ter, né? E a gente costuma dizer aqui, a gente tem soluções para negócios, então se tu precisa desde uma infraestrutura física até uma solução de fato em cima de um dos pilares e departamentos que compõem qualquer negócio, a gente tem aqui dentro. Então, quando a gente pensou nessa estrutura física, a gente pensou uma sala para gravar podcast. Com equipamentos de alta qualidade, profissionais que conseguissem, de fato, entregar o que a gente vive aqui em tempo real para quem está assistindo do outro lado. Então, eu tenho absoluta certeza que o Senhor vai colocando e conectando almas e colocando dentro do nosso coração esses projetos para que torne-se realizável, para que o propósito dele se alcance, chegue em todas as pontas que tem que chegar. E isso é uma coisa que eu aprendi, sabe? O Senhor se manifesta de diversas maneiras, sabe por quê? Porque nós somos diferentes. É verdade. Então ele precisa chegar em todas as pontas. Isso é bom, sermos diferentes. E isso, ele precisa chegar em todas as pontas de diferentes formas, até que Jesus possa voltar. Então, tem gente, eu tenho absoluta certeza disso, que tem gente que vai ser tocado e vai dar uma oportunidade para o Senhor a partir de uma palavra que vai ouvir de um dos episódios desse podcast. Que vida abundante é a gente entender que a gente alimentando o corpo, mas antes o espírito, a gente consegue sim ter uma vida abundante. Amém. Próspera em todos os sentidos. Então, muito obrigada. Perfeito. E é isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Vocês são primícias, estamos aqui iniciando. Então, tudo é bíblico, né? As primícias são algo que Deus valoriza muito. Então, é um marco. Esse nosso dia aqui é um marco, mais do que a gente imagina. Porque isso aqui é uma jornada e o início, esse primeiro passo, ele faz a diferença. É o que faz a diferença em nossas vidas, é o primeiro passo. Quando a gente tem uma meta, seja audaciosa, seja muito distante, dê o primeiro passo, foi na direção correta, você vai chegar lá. Não importa se é um mês, um ano, 2, quanto mais audaciosa a meta, mais tempo vai demorar. Mas isso é bom, lhe dá também uma jornada mais cheio de história, né? Que é o que mais conta. Então, muito obrigado. Estamos aqui juntos. E só o último ponto aqui da sua palavra, que também me tocou aqui para falar, igual você falou, né? Que Deus vai tocando pessoas diferentes, né? E hoje, as pessoas são diferentes, Deus toca de forma diferente. E hoje a gente está num tempo que está sendo ensinado que todo mundo tem que ser igual, né? Todo mundo tem que ser igual, tem que ter a mesma patotinha, a mesma mentalidade, tem que ter a mesma forma de opinião, tem que todo mundo falar a mesma linguagem. E não. O bom da vida é a gente manter as diferenças. Sim. O bom da vida é um ser alto, outro ser baixo, um ser negro, outro ser branco, um ter uma opinião política, o outro ter outra opinião, um ter uma opinião religiosa e tal. E aí sim, dentro das diferenças físicas e internas, a gente vai socializar. Eu vou usar as minhas características para ajudar as características de outro, e aí eu vou somando com meus talentos, e o outro soma com os talentos dele, e o doutor já falou, eu não mexo muito na internet, aí minha secretária já mexe, aí o outro... Então, esse diferente é que é o tchan, é que é o bom, é que a gente se conectar, a gente fazer a diferença na vida um do outro, usar minhas habilidades em favor do outro, saber que as habilidades do outro vão somar na minha vida para suprir algumas necessidades na minha vida, então isso é muito importante. Então eu agradeço muito a presença de vocês, principalmente, é lógico, Deus, mas uma telespectadora também especial que está aqui, que esse sonho também não seria real se não tivesse. Eu quero agradecer a minha oncinha. Que é a esposa, que é maravilhosa, inclusive nada de onça. É onça, mas é maravilhosa. Ana Gigante e parceira de vida mesmo, que Deus me proporcionou, então... É maravilhoso poder estar contando com toda essa fé que ela
deposita em mim e nos meus sonhos e é parceira e está aqui com a gente. Então, quero também te dar essa honra aí, porque senão não seria viável ter acontecido isso aqui hoje se não tivesse essa parceria e esse apoio. Então, muito obrigado a todos e a gente se vê nos próximos podcasts.